Perdão. Abra a tua Bíblia no primeiro livro dos reis de Israel, no capítulo 18, a partir do verso 30. Esse é um texto que muitos conhecem, já ouviram muitas pregações, já leram, já meditaram, mas o Senhor tem algo para falar conosco nessa noite, principalmente já que hoje é o culto de restauração, e o texto já é, o título é Restaurando o Altar. Amém? 1 Reis, capítulo 18, a partir do verso 30, que nos diz assim: Então Elias disse a todo o povo: aproxime-se de mim. E o povo aproximou-se. E Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Pode se assentar e vamos continuar lendo? Amém? Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor, e cavou ao redor do Senhor uma valeta na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de semente. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Então lhe disse: encham de água 4 jarras grandes e derrame-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam novamente, disse e eles o fizeram de novo. Façam pela terceira vez, ordenou, e eles o fizeram pela terceira vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou o teu servo, e fiz todas essas coisas por ordem tua. Responda-me, ó Senhor, responda-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu, queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também cegou totalmente a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, aleluia. O Senhor é Deus, oh glória, aleluia. Amém, meus irmãos? Amém? Isso é uma história que muitos, como eu já falei, muitos conhecem. E não tinha nem saído a escala ainda, eu estava lá embaixo com o nosso irmão, colaborador, Luiz Antônio. E ali Deus já me colocou esta mensagem. Essa mensagem onde Elias desafia os profetas de Baal, de Azera. Mas o que tem a ver isso comigo, com você, conosco? É que eu, você, nós, estamos com o nosso altar em alguma área que precisa ser restaurada. Porque, assim como nós lemos, Deus não habita, Deus não age em altar quebrado, em altar sujo, em altar que está de qualquer maneira. Ele agiu depois que Elias, ele restaurou, reparou, construiu um altar que agradasse a Deus. Será que eu e você, nós temos agradado a Deus? Eis a pergunta. Muitos aqui é curioso no significado de querer aprender mais, pode estar perguntando: quem foi Elias?
Quem é a família de Elias? Da onde Elias veio? Por que Deus usava Elias de tal maneira? Em primeiro lugar, você pode procurar na bibliografia essas coisas. Pouco se você vai ver falar da genealogia de Elias. Se você olhar no capítulo 17, vai falar que Elias era um tisbita. Ora, Elias de Tibes, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes. Então só fala isso, que Elias era de Tibes, da cidade de Gileade. Você pode procurar. Aí muitos falam, mas Elias, como eu gosto de falar, Elias é o profeta. Ao ponto de tal maneira que esse homem era bem usado, e ele era ousado de uma maneira de fazer as coisas de Deus, que Deus o rebatou. Mas pastor, por que você está falando isso? Para que a gente nós venhamos entender o contexto desse texto, porque Elias reparou, porque Elias restaurou o altar do Senhor. Então vamos voltar no capítulo 18 mesmo, a partir do verso 16, onde fala de Elias no Monte Carmelo. Então Abadias dirigiu-se a Acabe e passou-lhe a informação. E Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse: é você mesmo o perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel. Elias respondeu: mas você, no caso você, rei, você e a família do seu pai vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram as Balaíns. E agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. E traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem na mesa de Jezabel. Acabe convocou então toda Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão vacilar para um lado e para o outro? Até quando muitos de nós vai ficar em cima do muro, uma hora fervoroso com Deus, outra hora fazendo outras coisas que não agrada a Deus? Até quando? Se o Senhor é Deus, siga-nos, mas se Baal é Deus, siga-nos. E o povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor. Elias não foi o único. Lá na frente fala que teve mais 7.000. Mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham eles, cortando-no em pedaços, escolha um, cortando em pedaços e o ponha sobre a lenha, mas não acenda o fogo. Eu prepararei o outro novilho e eu colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, o Deus que responder por meio de fogo. Esse é Deus, é Yahvé. Então todo o povo disse, o que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal: escolha um dos novilhos, prepare-se. Primeiro, visto que vocês são tantos, clame pelo nome do seu Deus, mas não acenda o fogo. Então pegaram o novilho que lhe foi dado e o prepararam. E clamaram pelo nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia. Ao Baal, responda-nos. Gritavam e dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve resposta, ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Grite mais alto, dizia, já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise de ser despertado. Então passaram a gritar mais alto e a ferir-se com espadas e lanças
de acordo com o costume dele, até sangrarem. Passou o meio-dia, e eles continuaram profetizando em transe, até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse a todo o povo: aproxime-se, se achegue a mim. E o povo aproximou, e Elias reparou o altar que estava em ruína. E a pergunta que não quer calar: como é que está o seu altar? Elias chama o povo até ele, pede para o povo se aproximar. Elias, quando ele chama, porque o povo estava adorando a Deus e outros deuses, vivia na idolatria, fazendo coisa que não agradava a Deus, como eu falei. Infelizmente, hoje, muitos: mas pastor, eu vou na igreja, mas pastor, eu ouço os cultos, eu ouço a palavra. Amém? Mas como é que está por dentro? Como é que você está por dentro? Nosso irmão Tiago falou. Às vezes estamos aqui, mas estamos. Outro dia eu falei sobre isso. A nossa mente está na conta que vai pagar amanhã. A nossa mente está, de repente, chegou correndo e passou a roupa. Será que eu desliguei o ferro? Será que eu apaguei o fogo? É isso que o inimigo faz com a nossa mente. E outro dia eu falei: quando vier já para a casa do Senhor, vem já em oração, já vem adorando, para quando chegar aqui já pegar esse espírito que o Senhor já se faz presente aqui, como o nosso irmão falou. Ele já está aqui. É o único digno de ser adorado. Então não prenda a sua mente nessas coisas que estão lá fora. Você entrou naquela porta, você já entrou com reverência e adorando ao Senhor. Esvazie a sua mente. Esqueça momentaneamente a sua preocupação. Esqueça o que vai acontecer amanhã. Porque a própria palavra fala, Mateus: quem pode acrescentar uma hora sequer à nossa vida? Preocupamos com muitas coisas. A nossa correria, nosso dia a dia, tem nos tomado tempo. Outro dia eu dei na pregação o exemplo de Débora. Débora, uma mulher casada, uma profetisa, uma juíza, que tinha os seus afazeres domésticos, mas tinha os afazeres na obra do Senhor. Mas pastor, eu não tenho tempo. Não tenho tempo. Eu também pensava assim. Eu pensava assim, desta maneira. Até que um dia eu me encontrei desempregado. Eu não sei se hoje tem isso, mas tinha um jornal. Esse jornal não existe mais, mas tinha um jornal, acho que é Notícias Populares, que ela saiu um trechinho ali em que eles estavam dando curso, preparando pessoas que estavam desempregadas, pessoas que queriam fazer uma nova profissão, ou pessoas que gostariam de abrir o seu próprio negócio. E veio 2 professores da Ambev. E uma das coisas que ele falou para todos nós, para aprender, é que não venha permitir que ninguém tome o nosso tempo, porque o nosso tempo é precioso. Devemos assim que levantar, fazer uma escala de prioridade. Temos tempo, acordar um pouquinho mais cedo para orar, para almoçar. Às vezes na correria estamos atrasados, mas vá orando no meio do caminho, no serviço. Temos tempo para tomar o café, para almoçar. Naquele intervalo que a gente está vindo, ou do carro, sei lá, de ônibus. Meu era muito longe, é mais de 1 hora dentro do ônibus, então eu tinha tempo de meditar na palavra, me envolver mais com Deus, entrar em oração. Mas o que acontece
que muitos de nós, hoje em dia, estamos perdendo muito tempo, muito tempo na tela de um celular. E isso tem tirado o precioso de tempo que a gente podia estar adorando ao Senhor. Que a gente podia estar fazendo com que o nosso altar ficasse limpo. Nós demos desculpa. Eu estou falando nós, eu também, sou eu estou nessa. Desculpa que não temos tempo. Desculpa porque é a correria. É desculpa que é um filho. É desculpa, é um negócio de mulher ou de marido. Tem que fazer almoço, fazer... Ei! Aqui fala. Antes do Senhor agir, Elias foi lá, ele viu que tinha algo errado. Ele restaurou. Deixa o Senhor nesta noite restaurar a tua mente, restaurar o teu coração, restaurar o teu interior. Ele faz muito tempo que tem falado aqui nesse altar: ei, eis que estou à porta e bato. O inimigo, ele entra a porta dentro, mas o Senhor, ele bate. Se você não der permissão, ele não vai entrar. Ele tem falado, a palavra está batendo e voltando. Parece esse jogo que está tendo aí, um time lá na defensiva e outro só atacando. Bate lá, parece ter um muro. A parede, parece ter uma parede ali no meio. A palavra está desse jeito. Está indo, batendo, mas não está criando raiz. É preciso limpar o nosso altar com o Senhor. O Senhor, nesta noite, quer nos renovar. Quer nos restaurar por inteiro. Ele quer a nossa dedicação. Ele não aceita migalha. Ele não aceita nada de qualquer maneira. Os profetas de Baal ficou a Baal, se flagelando, fazendo um monte de coisa. Mas o único Deus, é esse Deus que nós servimos lá de cima. Ele tem te contemplado a tua oração. Ele tem visto o teu choro. Ele tem visto que você muitas vezes está passando por um momento de dificuldade. Ele tem visto todo dia o seu caminhar, o seu levantar. Algo que está fazendo com que você está na casa do Senhor, mas se encontra desanimado. Está dentro da casa do Senhor, mas está com crise de ansiedade. Está dentro da casa do Senhor, está depressivo. Ei, se achegue a mim. O Senhor fala, é hora de nós se achegarmos mais a Deus. É hora. Nós temos que voltar. Nós temos que voltar. Quem éramos nós, quando nós levantamos a nossa mão, falou: Senhor, Tu és o autor. Estou aqui, Você é o meu único, suficiente Salvador da minha vida. A gente chegava, aquela alegria, aquele prazer. Para todos nós, isso é para todos nós. Não estamos fazendo mais desse jeito. Parece que vem arrastado. Parece que vem, aí eu vou hoje, mas eu estou cansado. Eu vou hoje porque eu sou um pastor. Eu vou hoje porque eu sou um obreiro, eu sou um diácono, diaconisa, evangelista. Eu vou hoje porque eu sou um colaborador. Eu vou hoje porque eu mesmo, que senão aquele pastor que pega no pé vai ficar olhando e falando de mim. Ei, quem está aqui é o Deus. Quem está aqui nesta noite aqui, Ele se faz presente aqui. Tem que sair para adorar Ele, não a mim, nem a vocês. Aqui nós vamos se reunir para adorar Ele. Prestar um culto a Ele, ter reverência com Ele. Não sou eu que estou pregando, mas sim é o Deus vivo e poderoso. Tem uma simbologia, eu não vou falar sobre isso, porque senão vai tomar muito tempo. Do altar, da valeta, das águas. Tem tudo isso para esmiuçar, do novilho. Mas o Senhor nessa noite, Ele quer o quê? Que nós venhamos consertar o nosso altar. Aqui fala que Elias usou 12 pedras, né, que representa, né,
a tribo de Israel, tribo de Jacó, os filhos de Jacó. Tem que ter unidade entre nós. Ele não separou uma, ele pôs as 12. Somos aqui não sei quantos, mas tem que ter união. Casa dividida, o Senhor, Ele não habita. Tem que consertar minha casa. Eu não posso vir para a casa do Senhor com aquela mágoa, com aquele ranço, como muitos falam hoje em dia, daquele irmão, daquela irmã. Perdoa, dá perdão. Como é que Deus pode me restaurar se eu não perdoo aquele meu irmão? Tem coisas que já me magoou bastante. Tem coisa que eu já vivi bastante. Tem coisa de pessoas que me frustraram. Mas não é por causa disso que eu vou parar, não. As mesmas pessoas que fizeram tudo isso, como eu falei outro dia, não é para tocar trombeta. Foi o que mais precisaram de ajuda na hora da morte, na hora da enfermidade. Pessoas que queriam me ver longe, nem entrar nem passar perto do portão. Mas Deus é tão misericordioso que colocou no dia que ele estava passando mal, até o dia que ele veio falecer. Meu irmão, sentimentos nós temos. De repente você está passando uma perda de um ente querido, uma perda do serviço, algo que de precioso você perdeu. Isso não tem que fazer com que você venha parar de existir. Eu vi um vídeo maravilhoso de um casal que o marido queria largar a esposa. E ele falou para a esposa, talvez vocês só viram o áudio. Eu vi uma ilustração. Ele falou para a esposa que ele queria separar dela, ele queria o divórcio. E ela falou que queria pelo menos 30 dias. Depois daquele 30 dias, ele poderia partir embora. Mas ela pediu para cada dia que ele chegasse em casa, para fazer como ela fazia antes. Ela estava no portão e ele pegar ela e levar até no colo, levar até lá dentro. No primeiro dia, meio assim, esquisito, mas ele fez, e o filhinho de 5 anos viu aquilo e se alegrou. E foi passando todos os dias, até que no último dia, ele chegou em casa já decidido, comprou rosa, já decidido de sair fora da amante. Ele chegou em casa, a mulher não estava. Os vizinhos falaram, ela foi, levar ela urgentemente para o hospital. Ele chegando lá, a enfermeira chamou de lado. Ela não resistiu, ela faleceu. E deixou esta carta. Ele leu a carta. E ela fala que estava com uma certa doença. Esses 30 dias foi para ele fazer aquilo que ele fazia antes, logo no começo, para que o filho visse quão bom pai ele era. O resumo de tudo isso é que a gente tem esposa, tem esposo, tem filho e não valoriza. Temos esse Deus, mas não valoriza o lugar que nós estamos. Estamos todos os cultos ouvindo uma palavra que vem a consertar, vem nos libertar, nos renovar, e muitas vezes chega da porta para fora e esquecemos. Vamos falar de muitas coisas, mas nessa noite o Senhor te amou, me chamou aqui para quê? Para renovar, para restaurar, para que o fogo desça nesse lugar, para que o fogo desça em sua vida, para que o Espírito Santo encha você nesta noite. É hora de chegar, abrir o coração e falar para Deus: Senhor, eu estou errando aqui, eu estou errando nessa área da minha vida, eu estou errando contigo, Senhor. Eu estou deixando o meu serviço ser prioridade na minha vida, Senhor. Eu estou deixando os meus afazeres ser prioridade na minha vida, Senhor. Muitas vezes o Senhor tem me chamado e eu falo que não dá, eu não posso, eu dou desculpa.
Eu preciso me consertar aqui. Davi, como foi falado, era o homem, se tornou o segundo coração de Deus, mas ele era pecador como nós. Ele errou e falhou como nós falhamos. Muitas vezes, eu vou falar o que eu vivi. Eu deixava, tinha mais gente, mas eu sempre colocava, não, pode contar comigo, eu estou ali. Preciso entregar tal peça. Não, pode ficar comigo, eu fico até às 6 horas, até 7 horas. E ficava, em vez de vir para a igreja no dia do culto. Sendo que esta peça, né, tinha 3 ou 4 dias, dava tempo, mas não, eu preferi ficar em hora extra. Eu preferi, como eu fechava a firma, eu preferia ficar até mais tarde. Fechar a firma que eu trabalhava, e muitas vezes chegava em cima da hora, muitas vezes não ia no culto. Essa é a minha prioridade, é isso que Deus quer de nós. De repente, a nossa falha, o nosso altar está trincado, está rachado, é sobre isso. Pastor, o senhor está falando de mim? Não, eu estou falando de mim. Eu não estou citando o nome de ninguém, eu estou falando de mim. O que acontecia comigo, e de vez em quando acontece mesmo não estando trabalhando. Como no dia de hoje, eu coloquei no meu coração chegar aqui umas 20 para as 8 para estar aqui, para orar. Para estar aqui orando, já intercedendo por esse culto. Mas não foi como eu quis. Saí da minha casa, não era 7h20. Com esse negócio de jogo, com concerto de rua. Quem já foi ali, já me levou em casa, sabe que é rapidinho sair da minha casa e entrar no túnel. Eu demorei mais de 10 minutos saindo da minha casa para poder chegar na entrada do túnel. E era 7h32, a hora que eu estava entrando no túnel. Até chegar aqui, e o trânsito, cheguei aqui, era 10 para as 8. Não tinha nenhum lugar, fui lá na frente, voltei e coloquei o carro lá em cima. Mas eu vim, não porque eu iria ministrar, mas eu vim, confesso, chateado. Eu confesso a você, chateado, que eu queria estar já intercedendo. E eu confesso, eu sou um que precisa restaurar esse altar. Por quê? Porque nesse caminho eu falei coisa que não devia. Deixei a ira tomar conta do meu coração. Deixei que o inimigo trabalhasse na minha mente nesses pequenos minutos. Nesses pequeninos minutos. Que Deus não tem se agradado. É isso que eu falo, que muitas vezes a gente está falhando em área da nossa vida, mas não assume o erro. O Senhor está batendo para consertar, mas não abre, não confessa. Pensa que é uma super girl ou um super homem. Ou um super... Não somos falhos. A nossa natureza carnal, muitas vezes fala mais alto. Oramos na nossa casa, nos revestimos, vem orando no nosso carro, mas basta acontecer alguma coisinha nesse período, nesse intervalo, dali para cá, que muitas vezes perdemos a nossa bênção. O altar foi consertado, o altar foi restaurado. Deixa o Senhor consertar. Elias restaurou, Elias reparou. Elias jogou, Elias deu ordem para colocar três vezes encher de água. Meu irmão, onde você viu? Onde você viu água pegar fogo? Só esse Deus que faz isso. Mas pastor, a água lá estava pegando fogo. Devia ter óleo, devia ter gasolina, devia ter alguma coisa inflamável, mas mesmo ela fica embaixo. E ali ele lambeu aquele fogo, lambeu tudo. Ei, está faltando eu e vocês se posicionar.
Deus quer fazer essa varredura por completo, da cabeça à planta dos nossos pés. Deus nessa noite te trouxe aqui para devolver o seu ânimo. Deus nos trouxe aqui para tirar aquilo que tem nos impedido. Chegamos desanimados, cansados, exauridos. Deus está te restaurando nesta noite, área da sua vida que está passando por processo de um tratamento. Deus está te restaurando coisas que você tem se preocupado, que não pertence a você, pertence a outra pessoa, e você tem carregado essa carga, uma carga que não é sua, está trazendo carga dos outros, mas Deus trouxe aqui nesta noite para restaurar, e através da sua vida vai restaurar aquela pessoa que você está pedindo tanto. Como foi falado, não tem mais jeito, para Deus tem jeito, para Deus tem jeito. Largaram um irmão aí, um cunhado, Deus limpou, Deus libertou, igual aquele filho pródigo, com a boca no meio da sarjeta, só faltou tomar água suja. Se não tomou água suja, mas hoje está dentro da casa do Senhor, hoje está dentro da casa do Senhor, porque alguém orou, alguém intercedeu. Então, aqui Elias orou, ele não fez de qualquer maneira, ele clamou ao Senhor. Você tem clamado? Você tem chamado a atenção do Senhor? Você e eu temos vivido verdadeiramente para o Senhor? A minha prioridade é Deus. Ah, pastor, o senhor é aposentado. Eu sou um aposentado, sim, mas eu tenho meus deveres, eu tenho meus compromissos. Eu não levanto 8 horas da manhã, não. Eu vou ficar descansando a partir de sexta-feira, aí eu vou descansar um bocadinho. Eu não vou levantar mais 6 horas da manhã. Mas o senhor não precisa disso. Mas meus filhos precisam de mim. Meus filhos precisam de mim. Tem alguém que precisa de mim. Meu irmão, Deus requer um coração puro, um coração íntegro, não um altar sujo. Mas que sujeira? Não fala de sujeira, fala de sujeira sim, que aquele povo estava adorando, como no dia de hoje, a Deus e ao mundo. O nosso pecado, esse pecado incumbido, está aí dentro, e você não confessa. Deus trouxe eu e você, nós nessa, para limpar esse altar, essa sujeira, esse pecado. Eu não sei qual é o pecado, você sabe. Eu não sei a que área que o Senhor vai restaurar. Ele quer restaurar, se você permitir. Se você está acompanhando internet, essas coisas, eu não sei, eu não estou ligando para isso, eu estou ouvindo só. Tanto símbolo que tem aí, em camisa dessa seleção, bandeira de outras compartição, que eu não vou falar o nome, porque senão, como isso é gravado, sabe como é que é? Tantas coisas que estão no meio, tanto feitiço no meio desse futebol, dessa Copa. E muitas vezes ali, a gente só ali, ó. As coisas entrando através daquilo ali dentro da nossa casa e nós, com os olhos grandão, permitindo. As coisas entrando na vida dos nossos filhos, na tela do celular. As coisas entrando na minha vida, na sua vida, na tela do celular. Quantos traz a Bíblia? Pastor, eu já vi o senhor aí com a Bíblia e o celular aberto. Ei, é só ver quem estava comigo aí, a pastora do meu lado, o pastor pregando, e eu abrindo outro texto e comparando os textos na NVI, na ARC, e comparando outro texto. Mas amém. Mas pessoas que eu já vi, que eu não vou falar,
jogando. Aqui dentro. Como nosso irmão falou aí, jovem, essas coisas, jogando aqui dentro. Não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Como é que o Senhor vai restaurar um altar desse, se não está nem aí para o que está sendo ministrado? Se perguntar o que foi pregado no domingo, não sabe. Qual foi o louvor que veio entoado? Não sabe. Qual foi o salmo que foi aberto? Não sabe. Meu irmão, não estava nada aqui, nesse papel que eu coloquei aqui. Eu vou falar um negócio para vocês, e vou repetir. Se ficarmos da maneira que nós estamos, se continuarmos desse jeito, muitos de nós, inclusive eu, iremos ficar. Que nós estamos dando pouco, mas bem pouco, para Deus. Pouco da nossa oração buscando a Deus. Pouco do nosso tempo em meditar, se revestir da palavra do Senhor. Pouco do nosso tempo em vir buscar mais a Deus. Pastor, eu trabalho, pastor, eu estudo. Mas o dia que você pode vir, o dia que eu posso vir, você pode ver que eu estou falando no geral, né? No geral, eu falo eu, não estou apontando ninguém, eu falo de mim. Teve dia que eu poderia vir, mas o inimigo é tão sujo, que em cima da hora, oscilou pressão, tomei tombo na escada, que vai chegando a idade, parece, pela estatística, uma pessoa de 60 anos aí, mas já idoso, se não toma uns 10 tombos por ano, acho que só no mês passado eu tomei uns 3. Poderia estar aqui, poderia ter vindo. Deus se agradou comigo? Tem se agradado? Não tem. Eu preciso me policiar mais. Eu preciso me cuidar mais. Eu preciso buscar mais a Deus. Eu preciso reconstruir, renovar, restaurar o meu altar com o Altíssimo. Falei muitas coisas aqui. Toquei na vida de ninguém. Não estou falando de ninguém. Estou falando de mim. Eu preciso. Eu erro. Sou falho. Sou um miserável pecador. Por isso que eu dei exemplo. No percurso para cá, falei coisa que não devia. Eu estou no erro. É uma das coisas que eu preciso me consertar. Uma das coisas que eu preciso restaurar é esse meu temperamento. O meu temperamento. Eu preciso. É a área que eu mais falho. É o meu temperamento. Eu sou uma de pessoas que muito pensam que eu sou fácil. Não sou. Não sou fácil. É por isso que essa palavra, quando eu estava lendo, veio logo para mim. Eu preciso. Sou eu. Eu falo de mim. Que eu preciso abrir o meu coração, deixar Deus fazer essa limpeza. Fazer essa limpeza. Meu altar está sujo. Meu altar está quebrado. Ele precisa de restauração. Assim como muitos de nós que não quer dar e falar a verdade. Eu estou falando de mim. Eu preciso. E nessa noite, o Senhor trouxe aqui, eu e você. Como Elias fez. Ele restaurou. Ele reparou. E o fogo desceu. E o Senhor operou. E todos creram e falou: só o Senhor é Deus.
Só o Senhor é Deus. Na minha vida, na sua vida, na nossa vida, só o Senhor é Deus. Amém? Aplauda o Senhor.